apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que a tua palavra seja revelada nesta noite, à tua igreja, aos teus filhos, às tuas ovelhas, aos que vão me assistir agora pelo Facebook, pelo YouTube, pelos grupos de WhatsApp, através do nosso site. Senhor, eu coloco a mão sobre a tua palavra com reverência e santo temor, crendo em ti, crendo no teu poder, crendo que a tua palavra não volta para o Senhor vazia, crendo que a tua palavra é viva, poderosa e eficaz, crendo que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A minha oração, a minha intercessão é pela tua igreja, pelos teus filhos, pelo teu povo, pelas tuas ovelhas, para que a tua palavra lhes seja revelada, para que eles entendam e compreendam a plenitude do entendimento perfeito da tua palavra, como está escrito. Que o teu Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer, que é dar o entendimento espiritual e revelar na mente do teu povo, das tuas ovelhas, a tua graça e esse apostolado. Eu oro em nome de Jesus para a tua glória, porque o Senhor é grande, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus maravilhoso. Oro, intercedo e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Digo pela fé porque eu creio, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. Levante as mãos para dizer a Ele: digno és de glória. E uma salva de palmas ao Senhor Jesus, nosso Deus. Abba, Pai. Glória a Deus. Graça e paz, igreja em Graça em Santo André. Pode se assentar, vocês que estão aqui. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet em rede mundial, não só nacional e nem só internacional, mas mundial. Há ovelhas de Deus que me assistem em muitos países, em outras nações. Então, graça e paz a todos vocês. Graça e paz aos pastores, apóstolos, bispo, obreiro e pastoras que estão agora debaixo desse apostolado, acompanhando esta série de mensagens que tem por tema a fé em graça. É uma série de mensagens, como eu tenho dito. Se você não assistiu ainda ou não ouviu as outras partes, essa é a 8ª parte. Se você não assistiu as outras, entre em nosso site www.graçaeapostolado.com. Graça sem o C cedilha, porque na internet não usa C cedilha. Então, www.gracaeapostolado.com. Quando abrir a página inicial, clica no link A Fé em Graça, tá? Tem vários links, clica no link A Fé em Graça, então você pode ouvir e assistir as outras partes anteriores, tá? Esta é a 8ª parte da série de mensagem por tema Fé em Graça, e o meu assunto é alguns sinais e evidências de uma fé genuína, né? Eu tinha falado na parte 7, sinais e evidências de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. E eu vou continuar da onde eu parei. Agora esta é a 8ª parte, mas vou continuar de onde eu parei, tá? Eu já falei sobre, então, sinais e evidências de uma fé genuína, verdadeira. Número 1, eu tinha falado na parte 7, integridade na palavra. Eu ensinei sobre isso. Número 2,
a nossa redenção em Cristo são sinais e evidências de uma fé genuína, uma fé verdadeira. Quando o crente, quando o cristão, ele tem integridade na palavra, ou seja, ele crê como está escrito, ele prega como está escrito, ele ensina como está escrito, ele está fundamentado como está escrito. Então, quando o crente, quando o cristão, ele tem essa integridade na palavra, é um grande sinal que a fé dele é uma fé verdadeira, é uma fé genuína, uma fé autêntica. Também falei sobre a nossa redenção em Cristo. Vou continuar de onde eu parei. Colossenses capítulo 1. Só alguns minutos recapitulando onde eu parei, para que eu dê a sequência no novo assunto de hoje. Colossenses capítulo 1. Sinais e evidências de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Eu parei na parte 7, em Colossenses capítulo 1. Vou continuar daqui para que eu entre no meu novo assunto hoje. Colossenses 1:12. Vou só ler, porque eu já expliquei na parte 7, então não vou explicar agora, só vou ler, tá? Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, graças a Deus, diga graças a Deus. Isso é muito bom saber isso, né? Tem crente que pensa que o diabo ainda entra nas pessoas, né? O demônio entra no crente. Isso é impossível, porque a Bíblia é clara, né? A Bíblia é clara. Deus nos tirou do poder das trevas. Versão atualizada, nos livrou do império de Satanás. Então, essa conversa de crente demoniado na nova aliança não tem sentido, não tem lógica. Crente com demônio não tem lógica, porque a Bíblia diz que o crente tem o Espírito Santo. Amém, abençoado? A Bíblia pode haver crentes carnais, crentes na carne, envolvidos com feitiçaria, com obras da carne, com inveja, com mentira. Isso é possível. Gálatas 5, de conformidade com Gálatas 5, 19 ao 21, as obras da carne são conhecidas, né? Então, não é correto, mas pode haver um crente, um cristão, envolvido com feitiçaria, com adultério, com prostituição, com inveja, com ciúmes, bebedice, e são obras da carne, não é demônio na vida da pessoa. Então, é possível que haja pessoas envolvidas com obras da carne, porque nós temos duas naturezas, né? Há anos eu falo isso. Nós temos a natureza espiritual e celestial, e temos a natureza carnal e terrena. Celestial, espiritual, carnal e terrena, são duas naturezas. Então, o certo, Gálatas 5:25, é andarmos no Espírito e vivermos no Espírito. Isso é o que Paulo ensinou, mas nem todos fazem isso. Muitos andam na carne. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, há cristãos carnais e há cristãos espirituais. Num contexto de 1 Coríntios 3, os cristãos de Coríntios 3 eram carnais. Paulo disse, ainda sois carnais. Coríntios 3. Agora, num contexto de Gálatas 3, Paulo disse para os Gálatas, começaste no Espírito e terminaste na carne. Então, crentes carnais. Mas também há crentes espirituais. Gálatas 5, Gálatas 6, crentes espirituais. E o espiritual, Paulo disse em Coríntios 2, que entende bem tudo, ele discerne bem tudo, né? Esse negócio de crente endemoniado, crente com demônio, isso aí é uma fortaleza que entra na mente das pessoas. Que igrejas neopentecostais, tipo Universal, Mundial, essas igrejas tipo Plenitude do Trono de Deus, essas igrejas incitam que o crente pode ter um demônio, pode ficar endemoniado. Isso é uma mentira. Isso é uma heresia, não tem fundamento, não tem base bíblica, não está em linha com o novo pacto que Deus fez em Cristo. A nova aliança diz que Deus em Cristo nos fez santos. A nova aliança diz, a Bíblia diz, não sou eu que penso assim, todas as Bíblias dizem isso, a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, se há que existe uma Bíblia evangélica, porque a Bíblia evangélica seria a João Ferreira de Almeida, né? E a Bíblia católica, a edição Ave Maria, edições Paulina. Mas na verdade Bíblia é Bíblia, a palavra é a mesma. Então a Bíblia diz que na nova aliança, Deus em Cristo nos fez santos. Deus em Cristo fez que o Espírito dele habitasse em nós. E Paulo disse na nova aliança que não há comunhão à luz e às trevas. Então esse negócio de crente com demônio, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito em filho da perdição, mas crente com demônio não. Porque a Bíblia não mostra crente com demônio.
principalmente na nova aliança, no Novo Testamento, no Novo Pacto. Você viu Paulo endemoniado? Você viu o apóstolo Paulo cheio de demônio? Você viu Paulo tirando demônio de algum crente? Nas cartas apostólicas? Então isso são ensinos de algumas igrejas, que pode até ser chamado de seitas, porque no contexto do Novo Testamento, não cabe, não se encaixa a luz ter comunhão com as trevas ou as trevas com a luz. Crente tem o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Até que me prove o contrário, segundo a Bíblia, não é segundo o que eu penso, não é segundo o que eu creio, estou falando de conformidade com a Bíblia. Não estou falando de conformidade com o que eu creio. É verdade que eu creio na Bíblia, mas eu não estou falando o que eu creio, estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o crente tem o Espírito Santo, que o crente é uma nova criatura. Agora, se ele é carnal, é outra história. Quem está me entendendo? Há crentes carnais, claro que há. Mas não é porque é carnal que ele tem um demônio. Não tem como ele ter um demônio, porque se ele é crente, se ele é ovelha, ele foi reconciliado com Deus em Cristo. E foi lavado pelo sangue de Jesus, remido pelo sangue de Jesus. Então, crente com demônio não encaixa, porque seria a luz e as trevas. Não tem como a luz e as trevas estar junto. Não tem como uma pessoa ter o Espírito Santo de manhã e ter um demônio de noite. Não tem como ter um demônio de noite e o Espírito Santo de manhã. Está claro ou não está claro? Então, existe filhos da perdição. Isso existe. Mas ovelha com demônio, no Novo Testamento não tem lógica, não tem sentido. Nós não cremos nisso. Então, por quê? Colossenses 1,13. Nos tirou, eu quero que você diga graças a Deus, nos tirou do poder das trevas. Graças a Deus. Versão atualizada. Nos libertou, nos livrou, nos tirou do império de Satanás. Diga, graças a Deus. É o que o novo pacto, a nova aliança diz. Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas, e não só tirou, nos transportou, quer dizer, tirou de um lugar e pôs em outro. Amém, abençoado? Tirou do poder das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,14, em quem temos, diga, eu tenho. Ah, você não tem porque você é bonzinho, você não tem porque você fez alguma coisa, você tem porque Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue. Então essa glória é para Ele. Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o que é a redenção? Diga, a remissão dos pecados. E o que é remir os pecados? Tirar os pecados. Remissão vem do verbo remir. Remir significa tirar. Então, nós pregamos em graça que não temos pecado, porque Jesus tirou os nossos pecados. Eu não posso dizer que o Novo Testamento é uma mentira. Se eu falar que eu sou um pecador, eu estou dizendo que o Novo Testamento é uma mentira. Colossenses 1,14 diz que nós temos a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. Ou seja, o sangue de Jesus remiu, tirou os nossos pecados. Por isso Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há em nós que estamos em Cristo. Está claro ou não está claro? Quem entende isso? Abba, Pai. Bom, então, sinais, o assunto de hoje, oitava parte, sinais e evidências de uma fé genuína, de uma fé autêntica. Vocês viram onde está a minha fé? Não vou nem falar como apóstolo, não vou nem falar como pastor, como crente, na Bíblia, em Jesus, na palavra de Deus. Olha onde está a minha fé, em Colossenses 1,13. Deus me tirou do poder das trevas, e Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. Ele me transportou para lá, que é a graça. Não só isso, Colossenses 1,14. Deus me deu a redenção pelo sangue de Jesus. Eu tenho a redenção pelo sangue de Jesus. Ou seja, a remissão dos pecados. Então, quando o crente, quando a ovelha, quando o homem ou a mulher, ele está crendo em Colossenses 1,13 e 14, ele está mostrando e provando que ele tem uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Quem está me entendendo? Olhem para mim, eu não posso deixar de crer em Colossenses 1,13 para crer no que o Bispo Macedo disse. Eu não posso, nunca. Eu não posso deixar de crer em Colossenses 1,13 para crer no que os pastores e bispos e igrejas dizem e até mostram. Olha aqui o demônio. Não,
Eu estou vendo uma pessoa lá torta, uma pessoa falando grosso, uma pessoa entortando. Eu estou vendo qualquer coisa. Mas o que eu estou vendo é uma coisa e o que a Bíblia diz é outra. Eu não posso trocar a palavra pelo que eu vejo. Por isso, 2 Coríntios 5,7 diz, não andamos por vista. Amém? Andamos por fé. E o que é andar por fé? Diga comigo, andar por fé. Faz assim, ó, é andar crendo na palavra de Deus. Então, se você crê na palavra de Deus, né? Ou, por exemplo, em Colossenses 1,14, que você tem a redenção em Cristo, você está dando um sinal, uma evidência de que a sua fé é genuína, a sua fé é verdadeira. Posso ouvir um amém? Alô, vamos deixar bem claro, eu não posso e não vou fazer isso nunca. Eu não posso deixar de crer no que está escrito na palavra de Deus para crer no que o pastor, no bispo, no padre, no papa, no ET, seja quem, no anjo Gabriel. Eu não posso deixar de crer na palavra de Deus para crer em outra coisa. Quem está conseguindo me entender? Por que eu não posso? Porque a minha fé não está no que o homem diz. A minha fé está no que Deus diz. Está claro ou não está claro? A minha fé não está no que o homem mostra. A minha fé está no que Deus mostra. Hebreus 2,4 diz que ele testifica por meio de sinais, prodígios, maravilhas. Então eu estou crendo nos sinais de Deus. Eu estou crendo na palavra de Deus. Amém, abençoado? Essa é uma briga antiga, né? É uma briga antiga, porque eu não vou deixar... E como eu, tenho outros pastores e apóstolos e igrejas e ministérios, eu não vou e não posso, porque Paulo mandou, ele disse, sede meus imitadores. Paulo não deixou de crer na palavra para crer em outros. Por exemplo, Lucas, que escreveu o livro de Atos, você vai ler o livro de Atos, está lá, e o espírito imundo saiu, e muitos endemoniados, mas é Lucas falando. Lucas falando. Aí você vai ler as cartas de Paulo, Paulo não chama ninguém de endemoniado. Quem está me entendendo? Pegou essa? Quer que eu fale de novo? Você vai ler o livro de Atos, você vai ler Lucas, que escreveu Atos, Lucas chamando coisas de demônio, de espírito imundo, de endemoniado. Lucas usava essa nomenclatura. Lucas, em Atos. Você precisa considerar isso. Mas quem recebeu toda a revelação da graça de Deus em Cristo, que foi Paulo, que escreveu 14 cartas de Romanos a Hebreus, nenhuma vez, o que eu disse? Nenhuma vez chamou ninguém de demoniado. Paulo não. Quem está me entendendo? O mais perto que ele chegou foi em 1 Coríntios 6 e 8, onde ele disse, não quero que sejais participantes com os demônios. O que ele estava dizendo? Demônio para cá, santos para lá. Nós somos igreja, nós somos santos do Senhor, comprados pelo sangue de Jesus. Paulo disse, eu não quero que vocês se envolvam com feitiçaria. Em outras palavras, é isso aí. Amém, abençoado? Ou traduzindo, crente é crente, macumbeiro é macumbeiro. Trocando em miúdos, é isso que ele estava falando. Tá? Crente não acende vela para ninguém, crente não faz trabalho, despacho para ninguém. Então, crente é crente, macumbeiro, feiticeiro é outra coisa. Paulo disse, eu não quero que vocês se envolvam com isso. Esse é o apostolado. Amém? É assim que funciona, porque Paulo cria em predestinação. Paulo cria na eleição que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então, se é macumbeiro, se é feiticeiro, mas foi escolhido, predestinado, no tempo de Deus ele sai das trevas e vem para a luz, que é a graça apostolada. Amém, abençoado? Bom, vamos mudar de assunto. 1 Coríntios, capítulo meia dúzia. Sinais e evidências de uma fé verdadeira, de uma fé genuína. Aprendam a ter uma fé verdadeira. Aprendam a ter uma fé genuína. E qual é o fundamento de uma fé verdadeira? Qual é o fundamento de uma fé genuína? Quando se crê no quê? Na palavra de Deus, no que está escrito. Alô, o nosso fundamento não é o que um pastor diz, não é o que um apóstolo diz. Nosso fundamento é o que está escrito. Por isso há anos eu pergunto, se estiver escrito, eu creio. Então nosso fundamento é a palavra, o fundamento não é o que eu penso. Fundamento, e se não é o que eu penso, não é o que ninguém pensa. Se não é o que eu acho, não pode ser o que ninguém acha. É o que está escrito. Porque o que está escrito na minha Bíblia está escrito na sua. E o que está na sua está na Bíblia do católico. Está na Bíblia do católico, está na Bíblia do pentecostal.
Está na Bíblia do Pentecostal, está na Bíblia do Batista. Está na Bíblia do Testemunho de Jeová. Está na Bíblia do Adventista. Então, o que está escrito numa Bíblia está em todas. Nosso fundamento é o que está escrito. Amém? Os adventistas estão guardando o sábado, que era uma atitude de judeu debaixo da lei. Mas eles têm uma Bíblia igual a nossa, que diz que gentio não pratica essas coisas. Mas até hoje eles praticam. A Bíblia deles fala sobre isso. Que gentio, aliás, Colossenses 2, Paulo fala 14 e 15, que os gentios, Deus, Cristo, na cruz, tirou os mandamentos e ordenanças e cravou na cruz. Então, se guardar o sábado era um mandamento, se guardar o sábado era uma ordenança, Cristo cravou na cruz. Gentio não vive guardando o sábado. A Bíblia adventista diz isso. Todavia, eles guardam ainda. Isso é um problema deles. Se é eles que fazem isso, são eles que fazem isso. Nós não fazemos. Nós entendemos que gentios vivem pela fé, salvo pela graça de Deus em Cristo. Se eu tenho que guardar o sábado, então eu tenho que cumprir os outros mandamentos também, porque só guardar o sábado. Está claro ou não está claro? A guarda de sábado era um mandamento da lei, que era para os judeus. A guarda do sábado era um mandamento, uma ordenança da lei, para os judeus. Se nós gentios, porque o adventista é gentil, é brasileiro, é americano, o adventista é gentil, ele não é judeu. E mesmo que ele fosse judeu, nós já estamos debaixo de uma nova aliança. Então, se a guarda do sábado, que era um mandamento da lei para os judeus, se o gentil tem que cumprir, então tem que cumprir outros mandamentos também, não só esse. Amém? Qual a lógica de cumprir um mandamento e não cumprir os outros? Se são mais de 600 mandamentos. A questão é que ninguém consegue cumprir 600 mandamentos. Por isso que Jesus morreu na cruz e acabou com os mandamentos e ordenanças da lei e agora estabeleceu uma nova aliança, onde o homem é justificado pela fé em Cristo, é salvo pela fé em Cristo. Ele não tem mais que cumprir mandamentos e ordenanças. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas pelo entendimento que Deus nos dá. Deus nos dá esse entendimento. 1 Coríntios meia dúzia. Então, é claro que eu não sou adventista e não tem nada a ver com adventismo, mas lá tem filhos de Deus. Então eu tenho que explicar sobre doutrina. No adventismo tem filhos de Deus, como no catolicismo tem filhos de Deus, como no espiritismo tem filhos de Deus. Por isso que de tempo em tempo eu estou falando de coisas certas e coisas erradas, né? Eu nunca disse que um feiticeiro é um filho da perdição, porque um feiticeiro pode ser uma ovelha na ignorância. É forte essa palavra, né? Eu nunca disse que um pai de santo é um filho da perdição. Eu nunca falei que um pai de santo é um bode. A Bíblia fala de ovelha e de bode, mas eu nunca disse que um pai de santo, uma mãe de santo é um filho da perdição. Não posso falar isso. Eu não sei. Porque se ele crê no Evangelho, se ele crê em Jesus e deixar feitiçaria e obras da carne, ele provou que ele é uma ovelha de Jesus. Ah, mas ele foi macumbeiro por 50 anos, andou na ignorância. Deus não considera a ignorância dele. Está entendendo? Então ninguém pode falar, porque ele é um bandido, porque ele é um ladrão, porque ele é um assaltante, ele é um filho da perdição. Ninguém pode falar isso. Ninguém. E tem bandido, ovelha, andando na carne. Tem assaltante, ovelha, andando na carne, plantando na carne. Então, ele fez na carne. Alô, Paulo separou muito bem isso. Amém, abençoado? Paulo separou muito bem. Olha, o que planta na carne, colherá da carne. E o que planta no espírito, colherá do espírito. Ele falou, não ande na carne. Se você plantar, você vai colher. Mas tem ovelha que anda na carne, na ignorância, porque não conheceu a Bíblia, não conheceu o Evangelho, ou na carne mesmo, sei lá. Então, vai colher. Então, o que nós temos que entender para sempre é que atitudes carnais não prova que tal pessoa é um filho da perdição. Só uma coisa prova que alguém é um filho da perdição: não receber, não confessar Jesus como Senhor. Porque Paulo diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo disse em Coríntios 12 que pelo Espírito Santo a pessoa confessa que Jesus é o Senhor. Então, quando alguém na terra, seja quem for, confessa Jesus, crê em Jesus, ele já está dizendo assim, ó, eu não sou um filho da perdição. Porque o filho da perdição não consegue fazer isso porque ele não tem o Espírito Santo. Tá vendo? Independente do que ele plantou na carne, tem ladrão que recebeu Jesus como Senhor, tem bandido, assaltante, traficante que confessou Jesus, tem ex-macumbeiro, ex-feiticeiro que confessou Jesus. Por quê? Porque pelo Espírito Santo. Agora, aquele que nasce, cresce e morre e não confessa, não crê em Jesus, não crê em Deus, aí está provado que não é de Deus. João 6, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus, crê em Deus porque tem o Espírito de Deus.
É uma ligação. Só crê em Deus porque tem o Espírito de Deus. Pastor, e se alguém não crê em Deus, o que eu posso fazer? Nada. Porque já veio assim. Está claro ou não está claro? Já veio, um veio para a salvação e o outro veio para a perdição. Mas eu vou te dar uma boa notícia. A maioria é para a salvação. Raramente se encontra um filho da perdição. Tanto é verdade que Jesus disse isso profeticamente. Quantos discípulos Jesus escolheu? 12. E quantos que era filho da perdição? 1. Isso já é uma mensagem profética de Jesus para nós. Ele está dizendo assim, ó, meus filhos, a maioria são ovelhas. Está vendo? Como assim, Senhor? Eu não escolhi 12? Sim, apenas Judas era da perdição. 11 eram ovelhas, ainda que um me negou, Pedro, né? Um me negou, o outro falou que não me conhecia. Obras da carne, atitudes da carne, né? Mas só um me traiu. E me traiu porque ele não tinha o Espírito. Que quem tem o Espírito não consegue trair. Está claro ou não está claro? Então você vê pessoas plantando na carne, mas ele não consegue trair Jesus. Ele planta na carne e ele colhe na carne, mas ele não consegue trair Jesus. Contrário de Judas. Judas traiu Jesus, que era um filho da perdição. Ou seja, um filho que não tinha o Espírito. Está claro? Não está claro? Nem é meu assunto. Né? 1 Coríntios capítulo meia dúzia. O assunto, sinais e evidências de uma fé genuína. Uma fé autêntica. Eu gosto quando o Espírito Santo entra em outros assuntos, porque ele fala com pessoas que já estavam querendo essa resposta. Eu acho isso aí fantástico, sabe? Muitas pessoas me assistem aqui na igreja, em outros lugares, pela internet. Então a pessoa tem perguntas. Eu não conheço a pessoa, eu não sei. O que o Espírito Santo faz? Me faz tocar nesse assunto para quê? Só para responder para aquela pessoa. Uma salva de palmas ao Espírito Santo, que é tremendo. Ele faz isso sempre. Era alguém que precisava ouvir isso. Você entendeu o que eu estou falando? O meu assunto é para lá, mas o Espírito Santo mandou eu ir para cá. Para quê? Ele quer falar com alguém que precisava daquela resposta. Alguém que tinha orado a ele. Senhor, me revela. Usa alguém para falar comigo. Acabou de usar. Amém? 1 Coríntios meia dúzia, verso 19. 1 Coríntios 6, verso 19. Paulo falou, agora presta atenção, Paulo falando com crente. Quando diz crente, diz ovelhas. Quando diz ovelhas, diz pessoas que têm o Espírito de Deus. Tá? Por isso que ele fez essa pergunta. Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Então, Bispo Macedo, como é que o Espírito Santo habita em nós e algum de nós pode ter um demônio? Que teologia é essa que você prega, hein? Mas não é só o Macedo, não, tem muitos. Hereges, apóstatas, que se desviaram, não de uma denominação, se desviaram da palavra de Deus. Eu falei aqui há alguns minutos, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. Está claro ou não está claro? Então, sinais e evidências de uma fé genuína é o quê? Diga comigo, crer na nossa redenção. Diga em Cristo. Ou seja, como é que eu estou crendo que Cristo me redimiu, que Cristo me reconciliou com Deus, que Cristo me deu o seu Espírito, e agora eu também estou crendo que eu tenho um demônio na minha vida? Que fé que é essa? Quem está me entendendo? Não é uma fé genuína. Não é? Não é uma fé verdadeira. É uma fé bagunçada. É uma fé mesclada. É uma fé totalmente equivocada. Por quê? Porque, Coríntios 6,9. Vocês não sabem que o nosso corpo... O que os pregadores dizem por aí? Ora, tem um demônio no seu corpo. Diz ou não diz? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Você que tem um demônio, vem aqui que eu vou tirar. Mas é o pastor que tira o demônio? A Bíblia diz que foi Jesus na cruz. Vamos ver isso aí. Deixa o Coríntios aberto. Primeiro não, Colossenses 2. Deixa o 1 Coríntios 6 aberto, que eu já volto aí. Abre em Colossenses 2. Vamos ver o que a Bíblia diz. O que importa para nós não é o que o pastor diz, não é o que aquela igreja fala. Mas aquela igreja fala, não interessa o que a igreja fala. Só interessa o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia não tem como errar, porque é a palavra de Deus. Colossenses 2, vamos ver o que diz. Quem já achou, diga amém.
Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. E tendo, quem fez isso? Diga, Jesus Cristo. O que ele fez? Tendo, Colossenses 2,15, tendo despojado. O que é despojar? Tirar o poder, tirar a força, tirar a autonomia. A sua Bíblia não diz despojado? Uma pessoa despojada é uma pessoa que não tem mais nada. Arrancou tudo dela, despojou ela. Não, Colossenses 2,15. E tendo despojado quem? Os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Triunfou quer dizer venceu. Então a Bíblia diz que triunfou na cruz e o demônio ainda entra em mim. Que fé que é essa? Não é uma fé genuína, não é uma fé verdadeira. Levanta a mão quem está entendendo. Alô? Sinais de uma fé genuína, evidências de uma fé verdadeira, é quando a pessoa está crendo no que está escrito. Amém? Está claro ou não está claro? Não importa o que você vê, importa o que está escrito. Não importa o que dizem por aí, importa o que está escrito. Ora, se é para nós andarmos no que dizem por aí, por que nós lemos a Bíblia? Amém, pessoal? Ah, mas aquela igreja diz. Eu não quero saber o que a igreja diz, quero saber o que a Bíblia diz. É só isso que importa, irmã. Porque aquela igreja pode falar coisa errada. Mas aquele pastor, mas aquele bispo, ele pode estar falando coisa errada. Então antes de eu ouvir alguém, eu tenho que ouvir a Deus. Está claro ou não está claro? Diga comigo, antes de eu ouvir a Deus, alguém, eu tenho que ouvir a Deus. Pegue na Bíblia. Diga assim, ó, antes de eu ouvir alguém, faz assim, ó, eu tenho que ouvir a Deus. Se alguém falar em linha com o que Deus disse, aí você crê. Agora, tem muitas igrejas que você vai nessa igreja, você vai com a Bíblia, tá? Vai com a Bíblia. Quando o bispo falar algo, você pega e veja na Bíblia se a Bíblia fala também. Por isso que eles lá não usam Bíblia. Por quê? Porque 99% dos ensinos deles é antibíblico. Contra a Bíblia. Tipo assim, você tem que se revoltar contra Deus. Isso não existe na Bíblia. Você tem que colocar Deus na parede. Isso não existe na Bíblia. São ensinos antibíblicos, heréticos, apóstatas, pessoas que se apostataram da fé. Paulo falou para Timóteo, nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé. O que é apostatar? Se afastar, deixar. Então, esses deixaram a palavra de Deus e criaram suas próprias teologias. A minha teologia é bíblica. Ou seja, se estiver escrito, eu creio. Pode ser o bispo que me fale, pode ser o papa que me fale, pode ser o anjo Gabriel que me fale. Eu vou consultar se é a mesma coisa que Deus falou. Porque se o bispo, se o pastor, se o apóstolo, se o anjo Gabriel falar algo contra o que Deus falou, eu sou o primeiro que não vou crer. Está claro ou não está claro? Você não pode crer. Como é que Deus fala uma coisa, vem alguém falar outra, você vai deixar de crer em Deus, no que Deus diz, para crer no que o homem está falando? Não posso fazer isso. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 6, volta lá, verso 19. Eu penso que eu sou claro nas minhas explicações. Amém, abençoado? Eu penso que eu sou claro. Eu não tenho nada contra ninguém. Tenho nada pessoal contra ninguém. Agora, eu tenho uma Bíblia. Se um bispo, se um pastor, se um apóstolo, se um profeta, se o anjo Gabriel, se o arcanjo Miguel está falando algo, eu vou ouvir e vou ver se o que estão falando é o que Deus diz. Se é o que Deus diz, eu digo amém. Eu digo eu recebo. Agora, eu não posso concordar com alguém que diz algo contra o que Deus diz. Alguém me entende nisso? É o que eu estou te ensinando. Amém? 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário, algumas Bíblias diz templo do Espírito Santo, que habita em vós. Quem que habita em vós mesmo?
Quem que habita em vós? Quem que habita em vós? Mas você vai lá na igreja do Macedo, ele fala que tem um demônio. Se você for lá, ele fala que tem. Você sabia disso? Se você for lá, numa sexta-feira, ele fala assim, tem um demônio dentro de você. Tem um demônio dentro de você, o diabo está em você. Como é que eu posso ir numa igreja dessa? Como é que eu posso ouvir um pregador desse, um homem desse? Eu não posso, em hipótese alguma. Eu não posso. Eu sou uma pessoa racional, uma pessoa inteligente. Como é que eu posso? Como é que eu posso ir num lugar onde um homem fala que tem um demônio na minha vida, se Deus está dizendo que o Espírito Santo habita em mim? Você acha que eu sou louco de ir contra Deus e ficar a favor do homem? Eu vou sair daquela igreja. Eu não vou passar nem em frente. Eu não vou nem entrar para ouvir, porque o que eles têm para falar não vai me edificar em nada, vai destruir minha vida, como tem destruído. Alô, eu vou te dar uma prova, uma evidência, um sinal, para que você tenha certeza quando é Deus que está falando em um lugar. Quando é o Espírito Santo que está falando em um lugar. Só tem um sinal, só tem uma evidência. Quando o que está falando é como está escrito. Aí é a prova que Deus está falando. Aí é a prova que o Espírito Santo está falando. Mas o que falou nessa pregação foi contra a minha vida. Foi contra a sua vida, mas foi Deus que falou. Quem foi contra foi Ele, não foi eu não. É porque um dia você pregou contra a prostituição. Não sou eu que sou contra a prostituição, é Deus. Então você vai ler a Bíblia e vai falar que Ele é contra. Então não sou eu que estou falando. Não joga em mim não. Está claro ou não está claro? Não sou eu que sou contra. Deus fala que Ele é contra. Então eu não sei como que as pessoas não conseguem entender a Bíblia. Eu fico escandalizado com isso. Agora, igrejas que não podem nem ser dignas de ser chamadas de igrejas. São mais empresas, né? E não são cultos, são palestras motivacionais. Motivacionais. Uma palestra, né? De motivação, de autoajuda, de autoestima. Não tem nada a ver com a pregação do Evangelho. Quem está me entendendo? Alô? Empresas que se dizem igrejas. Empresas, não é igreja, é empresa. Porque igreja é diferente. É só você ler a Bíblia. A igreja de Cristo é diferente. Ela tem uma cara. Ela tem uma imagem. A igreja de Cristo tem a imagem de Cristo. Você vai nesses lugares, nem Bíblia não usa, não lê um versículo, não cita o que está escrito, não cita a palavra. São palestras motivacionais. São igual Amway, Stanley, Avon, palestras motivacionais, de autoajuda. Tem nada a ver com igreja. Não é pregação do Evangelho, não é ensino do Evangelho. São palestras de autoajuda. E o ser humano quer isso aí. Qual o pobre que não quer ficar rico? Por isso que a Universal está lotada. Está cheia por quê? O Templo de Salomão, 10 mil pessoas pobres que querem ficar rico. Quem é que não quer ficar rico? Agora eu quero ver 10 mil pessoas ouvir o Evangelho. Qual lugar que tem 10 mil pessoas ouvindo o Evangelho de Cristo? Vamos começar a pensar? Começa a pensar aí nas denominações. Essas bem grandes, tá? Nas pequenininhas não. Nas grandes, Templo de Salomão, Cidade Mundial, essas bem grandes. Qual igreja, denominação, que tem 10 mil, 5 mil pessoas ouvindo a pregação do Evangelho da graça de Deus em Cristo? Qual? Nenhuma. Agora, palestra motivacional, você que é pobre, você vai ser empresário, você vai ficar milionário, você vai ter uma fazenda. É o que o cara quer ouvir mesmo, quem é que não quer ouvir isso aí? E isso faz bem a pessoa. Eu fui lá, saí bem, claro que saiu bem. Iludiu sua mente. O Brasil numa crise lascada, o mundo difícil, nos últimos dias, final dos dias, dos tempos, nova ordem mundial sendo estabelecida, e a pessoa sai contente por quê? Claro, sai sentindo bem por quê? Porque ele ouviu que ele ia ficar rico. Aí passa 1 ano, passa 2, passa 5, passa 10, e nada de ficar rico. Passa 20. Ou você acha que as 10 mil pessoas são ricas? Você acha que as 10 mil pessoas são empresários? Tudo pobre, miserável. Claro, está escandalizado. Tudo pobre, miserável. Malemar tem um arroz para comer. Agora, 10 mil pessoas num lugar, por quê? Por causa da lavagem cerebral.
na rádio, na televisão. Se você vê na televisão a lavagem cerebral, alô, vê na televisão se eles estão com a Bíblia na mão? Vê na televisão se eles estão citando algum versículo do apóstolo Paulo. Olha, você é salvo pela graça de Deus em Cristo. Nunca falou. Vê se eles estão falando, você tem o Espírito Santo. Não fala. Fala o quê? Que você tem um demônio. Ah, e agora? Não, vem aqui que eu vou tirar o demônio. Aí a pessoa pega e vai lá. Isso é lavagem cerebral. Isso é neurolinguística. Neurolinguística. Ou seja, um modo de falar. Por isso que eles falam tudo igualzinho. Quem está me entendendo? Por isso que todos são bonequinhos de chumbo do Macedo. O Macedo. Alô, imitam até a mão dele. Ele não tem uma mão mirrada, torta? Pode ver que todos imitam. É neurolinguística. Tá claro ou não tá claro? Você que está me assistindo no Facebook e aí no... Tá claro ou não tá claro no YouTube? Neurolinguística. Um modo de falar. Todos têm que falar igual. Porque, imagina eu lá, todo mundo está imitando Macedo, eu vou lá e falo assim, graça e paz, abençoados, pela graça vocês são salvos, Efésios 2:8, Hebreus 2:14 diz que o diabo foi aniquilado. Você imagina eu falar isso lá? Porque eu não fiz neurolinguística. Para mim ser pastor lá, eu tenho que ser igualzinho eles. Eu tenho que ser um bonequinho de chumbo igual todos são. Os pastores lá não têm liberdade de expressão. Não podem pregar o que a Bíblia diz. Tem que pregar o que o Macedo diz. Então, para mim não serve. Está claro ou não está claro? Diga comigo, obrigado Espírito Santo. Por me libertar. Por me livrar desses enganos que existem na terra. Da falsa igreja. E do falso evangelho. Obrigado, Senhor. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que a Igreja Universal tem? Qual verdade? Se nem Bíblia não usa. Qual verdade que tem? É isso aí mesmo, a Igreja Universal. Eu sei o que eu estou falando. Eu estudei muitos anos para falar o que eu estou falando aqui. Qual verdade que a Igreja Universal tem? Eles têm um jogo, uma jogada. A jogada é falar que todo mundo está endemoniado. Porque se todo mundo crê que está endemoniado, eles vão querer se ver livre do demônio. Para se ver livre do demônio tem que ir lá. Não tem que orar a Deus em nome de Jesus. Tem que ir lá para eles tirar o demônio. Aí eles vão amarrar a pessoa. Como que amarra? Como que eles prendem as pessoas? Através de campanhas, através de correntes. Está claro ou não está claro? Você quer ver o que eu estou falando? Eu aprendi com Paulo. Colossenses 2, abre aí. Deixa o Coríntios 6 aberto que eu já volto aí para terminar. Colossenses 2, o que eu estou falando eu aprendi com Paulo. No tempo de Paulo já tinha isso. O Macedo é velho. Essa tática do Macedo é velha, não é de agora não. Lá no tempo de Paulo também tinha um Macedo lá. Colossenses 2, ó. Olha na sua Bíblia. Quem já achou Colossenses 2? Colossenses 2, verso 8. Veja na sua Bíblia. Eu estava assistindo eles esses dias, né, pastora? Estava assistindo eles, aí o pastor falou assim, ó, vem aqui no Templo de Salomão e você tem que fazer as campanhas certinho e fazer o que nós mandamos. Você tem que obedecer o que nós mandamos. Não falou, pastora? Não, eu não falo que você tem que fazer o que eu estou mandando. Eu nunca falei, e nem o apóstolo Paulo, e nenhum homem de Deus falou isso. Que você tem que fazer o que nós estamos mandando, você tem que obedecer a nós. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é ensinar para as pessoas o que a Bíblia diz. Ensinar o que a Bíblia diz, que é o que eu vou fazer agora, mais uma vez. Mas a jogada deles qual que é? Vem aqui no Templo de Salomão, mas você tem que fazer certinho. Você tem que fazer o que nós estamos mandando. O que eles vão mandar fazer? Lavagem cerebral. A neurolinguística domina a mente da pessoa, e a pessoa esquece Bíblia, esquece tudo, meu irmão. Porque quem é que não quer ficar rico a semana que vem? Hã? Cara, não tem o que comer, não tem onde morar. Quem é que não quer ficar rico a semana que vem? Andar de Camaro, de Lamborghini. Quem é que não quer? Até eu que sou mais bobo, né? É assim que eles pegam os indoutos. Por isso que não usa a Bíblia. Porque se ficar lendo muita Bíblia, vai desmascarar eles mesmos. As pessoas vão ver eles. Olha, Mateus 7,15. Jesus falou sobre os falsos profetas que vêm até nós disfarçados em ovelhas. São eles. Então eles não vão ler nunca. Vai ficar lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia. Eles tinham um teólogo lá, chamado J. Cabral.
Era o teólogo que eles tinham. Já sumiram com o teólogo. Por quê? Porque eles tinham um estudo bíblico e tal. Agora acabou. Fica lendo muito a Bíblia, a pessoa vai descobrir, então vamos tirar a Bíblia deles. É o que fizeram. Por isso que eles não usam Bíblia. Fala de Deus, do jeito deles. Fala de Jesus, do jeito deles. Oram, do jeito deles. Mas sem muita Bíblia, né? Porque a Bíblia, né, você sabe como que é, né? Jesus disse que quando conhece a verdade liberta. Então, sem muita Bíblia, né? Vamos falar que eles têm um demônio e assim fica mais fácil. Quer se ver livre do demônio? Campanha agora, R$5.000. Não, mas eu não tenho. Mas você vai ficar com o demônio então. Não, pelo amor de Deus, tira o demônio de mim. Não, R$5.000 a campanha. Mas eu não tenho, vende seu carro, vende sua casa, vende apartamento, traz aqui o seu sacrifício. Ó, a neurolinguística. A pessoa quer se ver livre do demônio, ou do suposto demônio, vende tudo e vai lá para dar para eles. Aí chega aqui em graça, e eu leio a Bíblia e falo, quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele te libertou de demônio, você já nasceu sem pecado, já nasceu com o Espírito Santo. Aí ele fala, nossa, o Macedo nunca me falou isso. Ué, se eu soubesse que eu tinha nascido com o Espírito Santo, então o que era aquilo lá? Não, é que você tinha uma obra da carne. Você tinha obras na carne. Então Paulo ensina obras da carne e obras do Espírito. Não ande mais na carne, ande no Espírito. Ah, então não tinha um demônio? Não, você nunca teve um demônio. Nossa, o Macedo me enganou mesmo. Ah, mas agora não dá mais, não. Agora já era. Você deu sua casa, você perdeu. Deu a casa, deu o apartamento, deu o carro, agora já era. Na internet tem um vídeo rodando de um homem do Rio de Janeiro, coitado, um empresário. A mulher dele pegou R$30.000 e levou lá na Igreja Universal. O homem juntando para pagar as contas, está na internet. Eu tenho esse vídeo no WhatsApp, está rodando aí. O homem tem um depósito, material de construção, juntando dinheiro para pagar, porque você é empresário, você compra e vende, você tem que pagar os fornecedores. O homem está chorando, está desesperado, foi falar com o pastor e foi falar na polícia, ninguém resolve, porque ninguém obrigou ele a dar o dinheiro. Ele não foi assaltado, ninguém pôs um revólver nele. Como é que foi? O homem tem um depósito, juntando dinheiro para pagar as contas, a mulher vai lá, foi debaixo do colchão e pegou R$30.000 dele e levou para fazer a campanha. Quando o homem vai pegar o dinheiro, cadê? Para pagar as contas. Mulher, cadê o dinheiro? Eu fiz o meu sacrifício. Ué, faz o seu sacrifício com o seu dinheiro, não com o meu. Como é que eu vou pagar agora minhas contas? O homem estava desesperado, chorando. Um homem grandão, forte assim, ó, dá até dó. Chorava, desesperado. Pelo amor de Deus, olha o que fizeram comigo. Eu fui falar com o pastor já colocou segurança e pôs eu para correr, mandou embora, não quis nem me atender. É claro, R$30.000, vai querer, devolve meu dinheiro. Não, procura seus direitos. Ninguém pôs um revólver nele, ninguém pôs a faca no pescoço, a mulher que foi levar o dinheiro, acabou. Ainda o pastor disse que ele não tem fé, ainda condenou ele ainda. Você não tem fé, sua mulher é uma mulher de fé. Ainda pôs condenação no homem. A mulher pegou R$30.000 do homem e levou lá. E agora o homem está lá falido. Deus faz isso com alguém? A Bíblia ensina isso. Falsa igreja, falso pastor, falso profeta, falso evangelho. Está claro ou não está claro? Quanto existe trouxa, malandro não passa fome. Isso é ditado do meu pai, ó. Eu cresci ouvindo isso. Enquanto tiver trouxa, malandro não passa fome. Colossenses 2, verso 8. Veja o que a sua Bíblia diz. E a deles também dizem, mas nunca vão ler para você esse texto. Nunca. Quantos anos de Universal você tem? 10, 20, 30? Me fala quantas vezes leram em 30 anos Colossenses 2, 8. Quantas vezes o pastor lá pregou e te ensinou Colossenses 2, 8? Quantas vezes o Valdemiro leu Colossenses 2, 8? Quantas vezes o Agenor Duque leu Colossenses 2, 8? E por aí vai. Esteve Hernandes, R.R. Soares. Quantas vezes leram para você Colossenses 2,8? Nenhuma, né? Eu vou ler para você. Pega a sua Bíblia então, tá? Pega a sua Bíblia. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Então Deus, pela Bíblia, através da boca de Paulo, está mandando nós termos cuidado. Mas a pessoa não lê a Bíblia, né? Fala que lê a Bíblia é coisa de fanático, né? Eles não falam isso? Na Universal eles falam. Não, sem fanatismo, hein? Sem fanatismo, não precisa nem trazer a Bíblia.
Você veio da Batista, você veio da Presbiteriana, você veio da Quadrangular, você veio da Pentecostal, muito fanatismo. Tudo é Bíblia, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia. Então, porque a Bíblia abre os olhos. Porque Davi disse, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Mas eles não querem que você leia a palavra. Colossenses 2,8. Tende cuidado, verifica se a sua Bíblia diz ou se eu estou mentindo aqui, tá? Se eu estou inventando. Veja na sua Bíblia, você católico, você evangélico, de qualquer denominação da terra. Veja se sua Bíblia tem Colossenses 2,8. Diz assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Como? Fazer presa como? Como é que uma pessoa pode me prender? Por meio de filosofias. O que é filosofia? Sabedoria humana. Neurolinguística é uma filosofia. É um modo de pensar, é um modo de falar. Filosofia, sabedoria humana, terrena, carnal. Isso é filosofia. No dito popular, chaveco, indução mental, lavagem cerebral, filosofia. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Somebody love. Sutil, sutilezas. Você tem fé? Você tem fé mesmo? Quero ver se você tem fé. Então vende seu carro e traz aqui amanhã o dinheiro. Isso é sutileza. Tem nada a ver, uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu tenho fé, mas eu não preciso pular de um prédio para provar minha fé. Então, para provar minha fé, eu tenho que vender. Eu tenho 3 casas, eu não tenho nenhuma, tá? Não tenho nenhuma. Mas se eu tiver 3 casas, para provar minha fé, eu tenho que vender as 3 casas e levar na Igreja Universal, para provar minha fé. Sutileza. Quem é que está entendendo? Está claro ou não está claro? Aqui Deus é claro, hein? Lá nem Bíblia usa, mas aqui é claro. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quem? Dos homens. Está escrito ou não está escrito? Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos da onde? Do mundo. Olha lá, a Bíblia é clara. Segundo as coisas, rudimentos quer dizer coisas. Segundo as coisas do mundo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, que é o que eles não pregam e nem ensinam nesses lugares. E ainda chamam de igreja, hein? Ainda chamam de igreja, hein? Aí eu pergunto, quem que está errado? Quem está pregando e ensinando ou quem vai? Quem vai? Tá? Sabe o que eu aprendi com meu pai? Mais uma frase do meu pai. Errado não é quem pede dinheiro no farol. Errado quem dá. Tá claro ou não tá claro? Pedir, ele pode pedir à vontade. Me dá 1 milhão. Você tá louco? Não estou louco não, estou só pedindo. Você não quer dar, você não dá. Não precisa me ofender, não precisa me bater, não precisa me dar um soco. Eu só te pedi. Me dá 1 milhão. Eu vou matar ele. Não, matar por quê? Eu não fiz nada, só te pedi 1 milhão. E se ele fala, me dá 1 milhão, eu vou dar assim, tá aqui, peraí, tô o cheque, tô aqui. Estão me entendendo? Meu pai falava, errado não é quem pede. Esse menino está pedindo, essa pessoa está pedindo o dia inteiro. Não, errado não é quem pede, errado é quem dá. Porque se você ficar dando dinheiro para as pessoas no farol, ele nunca vai querer trabalhar, tá? Porque 10 carros a R$1 são R$10. 100 carros no farol a R$1 são R$100. Tá? 1000 carros no farol, você ficar no semáforo, 1000 carros, ali por dia passa muito mais de 1000, mas 1000 carros no farol a R$1 são R$1000 por dia. 1000 carros a R$1, R$1000 por dia. 30 dias no mês, R$30 mil no mês. Quem ganha isso? Vai, besta, fica dando dinheiro no farol para os outros, tá? Você trabalhando que nem um cavalo velho e dando dinheiro para quem não faz nada. Alguém entendeu? Coitado, eu vou dar. Coitado? Existe até empresa, até firma, tá? Até firma. Eu vou te dar uma ideia. Uma pessoa aí, não precisa ser muito inteligente não. Só precisa ser veaco, né? E mal intencionado. Não precisa ser muito inteligente, mas veaco e mal intencionado. Ele contrata aí 20 pivetes de 10, 12 anos, 13 e manda ficar no farol.
Ele não vai, só manda as crianças ficar no farol, pedindo. Aí as pessoas, nossa, coitadinho dele, eu vou dar R$1. O outro carro, R$1. 20 crianças pediram R$1 no farol. Hã? Quanto é que dá isso aí, hein? 1000 carros por dia a R$1, R$1.000. 20 crianças em 20 semáforos. Você acha que só tem 20 faróis no Brasil? Tem muito mais, né? Então, eu já estou montando uma empresa, tá vendo? Que quer ser mal intencionado. 20 crianças. Uma criança a 1000 carros, a R$1, R$1.000. Uma. Mas são 20 crianças. R$20.000 no dia. Hã? R$1.000? R$20.000 no dia. Vezes 30 dias no mês, quanto que dá isso aí? Então fica besta, dando dinheiro para os outros no farol, tá? Você trabalha que nem um cavalo e fica dando dinheiro para os outros no farol. É fácil assim, né? Ninguém me pega, meu irmão. Ninguém me pega. Tende cuidado, Colossenses 2,8. A última vez para você não falar nunca que eu não te ensinei. Se eles não te ensinam, problema deles. Mas de mim você não pode falar isso para Deus. Senhor, eu estava ouvindo um pregador lá, ele nunca me ensinou a verdade. Eu vou te ensinar sim, e de graça, sem cobrar nada. Porque aqui você não tem que pagar nada, tá? Você só precisa me dar alguns minutinhos, porque Deus quer falar com você. Agora, se você for soberbo e orgulhoso, aí pode desligar e pode ir embora para outro lugar. Pode desligar, porque eu estou pregando de graça. Eu não ganho um centavo para te ensinar a verdade. Mas se você é soberbo e orgulhoso, pode desligar e ouvir a mentira, tá? Vai, desliga e vai ouvir mentira e ser enganado. Mas se você é humilde e é a ovelha de Jesus, fica mais um pouquinho que eu vou te ensinar a verdade, de graça, porque para isso eu fui enviado. A última vez nessa noite, Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. E olha a dica que Deus deu. E não segundo a Cristo. Que ninguém quer saber de Cristo, meu irmão. Você acha que o Edir Macedo prega Cristo? Hã? Cristo não dá dinheiro. Cristo não dá campanha. Cristo não dá fogueira santa. Cristo não dá corrente. Você acha que eles vão pregar Cristo? Nunca. Eles são muitos. Não pregam Cristo. Cristo não dá dinheiro. Cristo prometeu a vida eterna. Não prometeu fazenda para ninguém. Quer que eu fale de novo? Leia a Bíblia. Cristo prometeu a vida eterna. João 10, 28. Eu vos dou a vida eterna. Ele não disse, eu vou te fazer empresário, eu vou te dar uma fazenda, eu vou te dar um apartamento no Leblon. Ele disse, eu te dou a vida eterna. É o que Cristo falou. Então não pregam Cristo. Está claro ou não está claro? Deixa eu voltar no meu assunto. Uma salva de palmas ao Espírito Santo, que não nos deixa ser enganados. Vai ser enganado quem quiser ser enganado. Quem quiser ser enganado é só desligar e ligar a televisão deles lá para ficar ouvindo mentira e heresia. Tá? É facinho. As coisas aqui as claras, né? Amém, abençoados? As coisas as claras. Paulo disse que a fé não é de todos. Quem é da verdade vai ouvir a verdade, né? Quem é carnal ou é filho da perdição pode ir para lá. Pode ir lá ouvir mentira o dia inteiro. Que é o que eles mais fazem, enganar as pessoas. 1 Coríntios 6, 19 e 20 para terminar a ministração hoje. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Proveniente de quem esse Espírito, hein? Proveniente de Deus. Levante a mão e diga, o Espírito que habita em mim provém de Deus. Diga, Abba, Pai. Olha que maravilha você ouvir isso. Só que isso não dá dinheiro, né? Porque pregar isso, se eu pregar isso, eu não posso fazer campanha, posso fazer corrente. Se eu pregar isso, eu não posso fazer essas obras mortas, né? Então, não pregando isso, eles podem enganar as pessoas, dizendo, se você fizer isso, você vai ser liberto. Mas você já é liberto. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Mas você já é abençoado. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Mas você já é salvo. Então, eles não pregam a verdade para que as pessoas creiam na mentira. Só quem está entendendo. Só que para crer na mentira tem que pagar. Não é de graça não, tá? Não existe campanha de graça. Venha fazer a fogueira santa, que esse ano você vai arrebentar, e você vai ser um empresário, você vai comprar uma fazenda. Mas não é de graça. Não existe campanha de graça. Ou você não percebeu isso ainda? Hã? Não existe corrente de graça. Ou você não percebeu isso ainda? Você não percebeu ainda?
que tudo gira em torno do envelope. Pega o envelope e pega o envelope. Tudo gira em torno do envelope. Coríntios 6, 20. Terminando. 1 Coríntios 6, verso 20. Fostes comprados. Diga bem forte. Quando? Quando Jesus morreu na cruz. Amém? Você não foi comprado hoje de manhã, você não foi comprado quando você aceitou Jesus, você não foi comprado quando você se batizou nas águas, você não foi comprado quando subiu no monte, você não foi comprado quando você fez jejum, você não foi comprado quando orou o Pai Nosso, você foi comprado na cruz. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, diga glória a Deus. Glorificai, pois, a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Mas o Macedo fala que tem um diabo no seu corpo. Não fala ou não fala? Eles falam que o demônio está no seu corpo. E eu estou lendo aqui, ó, que o seu espírito e o seu corpo pertencem a quem? Não estou ouvindo. Pertencem a quem? Essa é a verdade. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Eu vou continuar na próxima parte, tá? Nós vamos para a 9ª parte. Essa foi a 8ª parte. Sinais e evidências de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Quais são os sinais? Quais são as evidências? Diga comigo. Pega na Bíblia. Faz assim, ó. Integridade na palavra. É um sinal. É uma evidência de uma fé verdadeira. De uma fé genuína. Diga comigo. A minha redenção em Cristo é um sinal, é uma evidência da minha fé verdadeira, da minha fé genuína. Amém, abençoados? Me aguarde na próxima parte. Eu vou para a 9ª parte, onde eu vou ensinar a realidade da nova criação que Deus fez. Vai ser o meu próximo assunto, na 9ª parte, tá? Graça e paz. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz. Que os anjos estejam ao seu favor e que Deus ilumine a sua mente. Que Deus te revele a palavra. Me aguarde que eu já volto. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado, Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.